Boa noite, meu querido irmão, minha querida irmã. Hoje eu estou fazendo uma gravação do nosso estudo bíblico daqui de casa. Por uma situação especial, nós não estamos gravando na igreja, mas pretendemos compartilhar com vocês a, a mensagem deste capítulo 2 da carta de Tiago, dando continuidade aos nossos estudos. Capítulo 2, versículos de 1 a 4, como está aí com vocês. Antes disso, eu vou pedir que você feche seus olhos. Vamos orar, buscando a direção do nosso Deus. Senhor, obrigado, Pai, porque a Tua palavra ela é maravilhosa, ela é perfeita e ela nos traz o conhecimento da Tua vontade para as nossas vidas, nos corrigindo e nos tornando cada vez mais parecidos com Teu Filho Jesus Cristo. Abençoa-nos, ó Pai, neste momento em que estudamos a Tua palavra, que Teu Espírito Santo abra o nosso entendimento e aplique o ensinamento da Tua palavra ao nosso coração, e não só ao nosso coração, mas nos ajude a aplicar no nosso viver no dia a dia também. Abençoe os irmãos e irmãs e toda a Tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos lá então. Esse capítulo, esses versículos do capítulo 2, Tiago trata ainda da questão da discriminação, né? Versículos de 1 a 4, você pode acompanhar na sua Bíblia e na sua casa. Eu vou ler para vocês quando ele vai dizer o seguinte, Tiago capítulo 2, versículos de 1 a 4. Deixa eu voltar aqui. Ele diz assim: Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajes de luxo, e lhes disserdes, tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Diz Tiago, não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos. O ensinamento desses dois versículos eu quero compartilhar com os irmãos aqui neste momento. Tiago, ele está combatendo, desculpem, a discriminação social. O tratamento diferenciado que estava acontecendo lá na igreja a esses cristãos, com esses cristãos a quem Tiago está escrevendo, que são os cristãos da dispersão, né? Eles estavam dando um tratamento diferenciado entre eles, né? Considerando a questão da aparência, dando um tratamento às pessoas com base na aparência. E Tiago vem exortar esses irmãos mostrando que esse tipo de tratamento ele é incompatível com a fé cristã. Tudo indica que estava de fato havendo esse tipo de acepção de pessoas na igreja, de maneira que a liderança favorecia os ricos e bem vestidos, como nós vimos aqui no texto de Tiago, e, por outro lado, tratava os pobres com um tratamento preconceituoso, discriminatório. Essa atitude, Tiago vai mostrar para esses crentes e também para nós que é incompatível com a fé bíblica, com a fé no Senhor Jesus Cristo, que ele chama aqui Senhor da Glória. Ele faz isso a propósito, Senhor da Glória, porque ele quer fazer um contraponto entre a glória de Jesus e a glória deste mundo. E ele vai dizer mais que quando o crente assume esse papel de fazer esse tipo de julgamento, ele está se colocando numa posição de juiz, mas ele está julgando a pessoa pelos motivos errados, por um motivo perverso. Ele está exaltando o rico e menosprezando o pobre com base nos bens
que essas pessoas possuem ou deixam de possuir. E Tiago vai exortar esses crentes dizendo que esse critério é completamente errado. E ele vai mostrar que o critério correto do tratamento uns com os outros é com base no amor ao próximo, com base no segundo grande mandamento, como nós aprendemos nos evangelhos. É interessante a gente lembrar que essa exortação de Tiago, exortando a igreja e corrigindo no tratamento em relação aos pobres e os ricos, vem logo depois que ele falou aí sobre a questão de como deve cuidar dos órfãos e das viúvas, logo no finalzinho do capítulo 1, que também é duas classes de pessoas humildes, carentes. Então, logo na sequência, ele vai tratar desse problema. A igreja está dando um tratamento incorreto ao rico e ao pobre. A tentação de menosprezar os pobres em relação aos ricos sempre existiu. E eu tenho certeza que você também já se deparou com isso em algum momento da sua vida. E o propósito aqui de Tiago é chamar a nossa atenção, nos ajudando para que nós não caiamos nessa tentação, sendo a pessoa com quem nós tratamos crente ou não crente. Nós não devemos fazer isso. Mas veja que aí no versículo 1, Tiago inicia esse ensinamento, essa carta, dizendo, meus irmãos. O que ele quer lembrar com isso? Ele lembra que em Jesus Cristo todos nós somos, na verdade, iguais. E, portanto, é incompatível à fé o tratamento preconceituoso, discriminatório, especialmente entre os irmãos e principalmente quando esse tratamento é com base nos bens ou na maneira de vestir de uma pessoa, né, como está aqui a imagem. Nós não podemos tratar as pessoas de acordo com a roupa que elas vestem. Então, primeiro ensinamento que Tiago lembra aqui. Por que nós não devemos tratar uns aos outros com preconceito, com discriminação? Porque, em primeiro lugar, todos nós somos iguais perante Deus. Perante Jesus Cristo, todos nós somos pecadores. Então, é um tratamento injusto quando assim procedemos. Mas aí a segunda parte aqui que ele diz que o Senhor Jesus é o Senhor da glória. O que ele quer chamar a atenção aqui? Diante da glória de Cristo, o esplendor dos ricos, na verdade, é nada, né? Se reduz a nada. O que é a riqueza deste mundo diante da glória de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador? Então, se você tiver essa consciência da glória de Cristo, do tamanho da grandeza, da riqueza do Senhor Jesus Cristo, você nem eu trataremos a ninguém com base nos bens que a pessoa tem, que a pessoa possui. E mais, a palavra vai nos lembrar, a palavra de Deus, que o próprio Deus não faz acepção de pessoas, né? É o que Tiago lembra aqui, né? Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Deus não faz isso conosco. Por que nós vamos fazer isso com o nosso próximo? Deus não faz acepção de pessoas pelo que elas são, por nascimento, por classe social, por raça ou por gênero, né? Deixa eu pegar um desses textos aqui, Romanos capítulo 2, versículo 11, por exemplo. Olha o que diz o apóstolo Paulo. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Efésios capítulo 6, versículo 9 também trata sobre esse assunto. E outros textos mais que tem na palavra de Deus que ensina que Deus não trata o ser humano com acepção. Então, por que nós vamos tratar as pessoas? É trágico quando o Filho de Deus, né, os crentes, eles não têm a mesma atitude que o nosso Pai tem, que Deus tem. Precisamos aprender com o Senhor. A questão do rico e o pobre, de maneira mais específica, possivelmente quando Tiago estava escrevendo essa carta, ele veio à sua memória
a história do rico e Lázaro, que você deve conhecer muito bem, contada por Jesus Cristo. Em Lucas capítulo 16, se você puder, você abra a sua Bíblia aí. Lucas 16, versículos 19 e 20, apenas esses dois versículos, que nos lembra essa história. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. E havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia, ficava à porta daquele homem rico. E aí a história continua aqui, você lembra muito bem da história. Então, Tiago possivelmente estava se lembrando dessa história. Imagine então entrar na igreja, na nossa igreja, uma pessoa rica, uma autoridade, e também um pobre na igreja, no mesmo dia de culto. E isso no contexto passado não era difícil de acontecer, como também não é hoje, não é? Porque a graça de Deus, a salvação, ela atinge a todas as classes de pessoas. Então isso é possível de acontecer. Então, Tiago imagina o rico tratado com essa deferência, né? Assenta-te no lugar de honra. Então chega o rico. Hoje, às vezes acontece esse tipo de tratamento com autoridades políticas, por exemplo, né? Autoridades políticas, quando vêm fazer visita às igrejas evangélicas, assenta ao lado do pastor, assenta lá no altar, próximo ao púlpito, um local de destaque. Mas e com o pobre? O que acontece, né? Então, Tiago está lembrando aqui, né? Com o pobre, fica aí no fundo, assenta-te aqui embaixo, né, do estrado dos meus pés, ou seja, não tem nem banco para ele sentar, não é nem dado a ele um assento digno, mas no local onde as pessoas apoiavam seus pés ali, ele poderia assentar-se, era conduzido a assentar-se ali. O estrado dos pés significa exatamente isso, mas traz essa ideia de humilhação, de lugar dos derrotados, né? O próprio Jesus, né, é apontado nesse contexto aqui, quando se refere à sua vinda, né, no último dia. A Bíblia diz quando os seus inimigos for colocado debaixo do estrado dos seus pés, né? Então é um estado de humilhação, é tratar o pobre com humilhação. E Tiago está corrigindo isso, dizendo que isso não é compatível com a palavra do Senhor, com a fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, não se deve tratar, na verdade, a ninguém, não é? Seja ele pobre, seja ele rico, com humilhação, com humilhando a pessoa. Não se deve tratar com preconceito. Não devemos tratar as pessoas com base na aparência das pessoas ou com base nos bens que ela possui. Mas eu digo para vocês que isso é muito mais comum do que o que a gente imagina, e isso acontece todos os dias. É por isso que esse ensinamento ele é relevante para os nossos dias, porque nós não podemos fazer essas coisas. Nós precisamos lembrar que Deus ele nos ama como seus filhos, e dentre os seus filhos existe rico, pobre, preto, branco, homem, mulher. Deus não faz acepção de pessoas. E nós, como representantes do reino de Deus neste mundo, porque somos parte do reino de Deus e nós representamos Deus no mundo, a sua vontade, os seus ensinamentos, nós não podemos dar esse tipo de tratamento. Nós precisamos tratar as pessoas como Deus trata. Então, tome cuidado para você não cair nessa tentação. Oh, o pastor está chegando na igreja, né? Tapete vermelho, pastor. Não, né? Tratando a todos com a mesma dignidade, com a mesma honra também. Então, Tiago diz, quando você trata assim, você se torna um juiz. E o problema é que o juiz, nesse contexto aqui, é o juiz que julga de maneira perversa. Né? Qual é o erro em tratar de forma especial o rico e menosprezar o pobre? Aí é a pergunta. Fazer distinção entre eles mesmos, ou seja, entre o povo de Deus, em seus próprios corações, e isso externando nas atitudes, é uma divisão do corpo. Está dividindo o corpo de Cristo por motivações corrompidas, motivações pecaminosas. Então ele diz, se tornaram juízes tomados de perverso pensamento, né? Como está aí no nosso
no nosso texto. Quem trata o próximo assim, está tratando com o versículo 4. Não fizestes distinção entre vós mesmos e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos. Veja, então, que a palavra de Deus nos proíbe de tratar as pessoas assim, de maneira discriminatória. Mateus capítulo 15, versículo 19. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia também, Mateus capítulo 15, versículo 19. Aqui é o próprio Jesus que diz: porque do coração procedem os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. Isso tem a ver também com o relacionamento com o próximo, com as pessoas. Então, o nosso coração ele é corrompido, ele é pecaminoso e não podemos seguir o nosso coração. Mesmo o crente, né, que é uma pessoa redimida, ele está sujeito também a pecar e não pode seguir o coração, mas seguir a palavra do Senhor. Ainda Marcos capítulo 7, versículo 21 diz que porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, o furto, os homicídios, adultérios e assim por diante. Então, aqueles crentes a quem Tiago está escrevendo, né, esses crentes da dispersão, eles decidiram quem tem mais valor e quem tem menos valor com base nos motivos errados, nos bens que eles possuem. Isso é muito comum hoje em dia também, né? Muitas pessoas tratam, e às vezes nós também caímos nesse erro, de tratar as pessoas de acordo com o carro que ela tem, a casa que ela mora, a roupa que ela veste, né? Se está de terno, nós damos um tratamento diferenciado. Se está de camiseta e bermuda, você dá um outro tratamento desprezível, não tão destacado. Quem se deixa levar, então, por perversos pensamentos no julgamento de outros, cometem parcialidade e acepção de pessoas, ou seja, não é um julgamento justo, é um julgamento parcial, é um julgamento em que está permeado da acepção, né, da discriminação. Não é um julgamento de fato justo. Aqui mesmo em Tiago, ele reforça esse ensinamento. Veja aí, capítulo 4, versículo 11 de Tiago, capítulo 4, versículo 11 e 12, ó. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. E veja o contexto de Tiago. Ele não está falando para fora da igreja, ele está falando para dentro da igreja. Como é que nós estamos tratando uns aos outros? Como é que o presbítero é tratado? Como é que o diácono é tratado? Né? Então ele diz aqui, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer tudo. Porém, quem você é, né? Quem és que julga o próximo? Pergunta Tiago. Quem somos nós para julgar o próximo nesse sentido, né? O capítulo 5, versículo 9, ainda nos diz assim: Irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Então aqui é uma outra exortação de Tiago. Cuidado com o julgamento. Cuidado com o julgamento que você faz, né? Do seu próximo. Capítulo 2, que é o nosso texto agora, o versículo 4, que a gente está lendo aqui, que é o que está em foco. O versículo 4. Não fizeste distinção entre vós mesmos e não vos tornaste juízes tomados de perversos pensamentos. Então, é um julgamento que não é justo. Se o crente tem que julgar alguém, e às vezes nós temos que julgar mesmo, esse julgamento ele deve ser justo com base na palavra do Senhor. Pastor, quando é que o crente tem que julgar uma pessoa, ou até mesmo um irmão? Quando você vê, por exemplo, um irmão cometendo um pecado, você, pela palavra de Deus, é capaz de avaliar se aquilo que ele está fazendo é pecaminoso ou não. E você, sabendo que é pecado, você o exorta. Então, o tipo de julgamento com base na palavra de Deus, isso nós temos o dever de fazer. Agora, o julgamento com base no nosso coração, nos nossos preconceitos, é um julgamento pecaminoso. E Tiago ele fez um tipo de julgamento justo lá em Atos capítulo 15, né, quando Paulo leva a questão lá da circuncisão
em relação aos gentios. Então se reúne ali os apóstolos e Tiago faz a sua avaliação e o seu julgamento com base nos princípios bíblicos. Então, Deus não faz acepção de pessoas e não julga por aparência, isso é fato. Ele não julga por raça, por sexo ou por posição social. Nós, como seus filhos, também não podemos fazer assim, não é? Precisamos seguir o exemplo e o ensinamento do próprio Deus. Então, tomemos cuidado, nos vigiemos a nós mesmos, né? Estejamos atentos à maneira como nós pensamos a respeito do irmão. Às vezes nós nem falamos, mas nós pensamos e no nosso pensamento nós já emitimos ali um juízo perverso, né? No nosso coração, na nossa mente, um juízo pecaminoso, fazemos um julgamento injusto daquele irmão, daquela irmã, ou de qualquer outra pessoa também na rua. Olha, fulano está com um carro novo, olha aquela pessoa, né? Que carro que ele tem, aquele carro. E aí começa a dar um tratamento diferenciado, simplesmente por causa do bem que a pessoa possui. Não nos deixemos, meus irmãos, pecar, né? Sermos levados por esse tipo de avaliação, por esse tipo de julgamento para com as pessoas, que Tiago está dizendo que é um julgamento, um tipo de julgamento que não é compatível com a fé cristã, com a sua fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se temos que julgar, e temos, julguemos com base nos critérios, nos princípios, nos ensinamentos da palavra de Deus para a saúde do povo de Deus, a saúde do nosso relacionamento uns para com os outros e para o bom testemunho da igreja neste mundo onde Deus nos colocou. Que Deus abençoe sua vida, fortaleça a sua fé cada dia mais, nos una cada vez mais como irmãos em Cristo Jesus, que você jogue fora esse tipo de julgamento cada vez mais e cresça cada vez mais no amor de Cristo, uns para com os outros, que é esta uma das marcas importantes da igreja, o amor com o qual nós devemos amar uns aos outros, conforme o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado pela Tua palavra, que nos fala ao coração, nos exorta, nos corrige e nos estimula, Senhor, a praticarmos o amor uns para com os outros, a sermos humildes no tratamento uns para com os outros, ó Deus, tratando nosso irmão, nossa irmã e o próximo com honra, com dignidade, como alguém, pessoa, criado à imagem e semelhança do nosso Deus. Senhor, ajuda a Tua igreja a crescer no amor cristão. Ajuda a Tua igreja, Senhor, a jogar fora, ó Pai, todo julgamento perverso, Senhor. Dá-nos, ó Deus, os bons costumes com base nos ensinamentos da Tua palavra. No nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, um forte abraço para você e até o nosso próximo estudo. Deus abençoe ricamente a sua vida.